Atividade 1 da disciplina de Sociologia da Educação, a história da educação. Como proposto, vamos fazer uma comparação entre a educação na Grécia e a educação em Roma, a educação na Idade Média e no Renascimento. A educação, dentro dos parâmetros que conhecemos, teve início na cultura greco-romana antiga, e também a abordagem do pensamento racional, a criação da cidadania e do próprio Estado com leis. O reconhecimento do valor da educação na vida social e individual, a educação pública e humana em sua integridade física, intelectual, ética e estética, são valores que nos foram legados pelos gregos, e todas essas características que vamos citar continuam tão presentes, pois são metas a serem atingidas pela educação atual. A educação na Grécia possuía uma forte valorização do desenvolvimento da personalidade humana. A responsabilidade da educação era do Estado, formando os melhores soldados guerreiros. Já em Roma, a educação era utilitária, com resultados práticos e imediatos. Não priorizava as atividades físicas. O centro da educação era o lar e a escola tinha papel secundário. A educação era obrigação do pai, mas a mãe podia participar. Os gregos não privilegiavam o individualismo e os aspectos intelectuais, e sim desenvolveram o espírito democrático. A formação integral do homem incluía, além do físico, o intelectual em um ensino particular. Em comparação a isso, os romanos ofereciam uma educação que atendia às classes privilegiadas, tendo como método a imitação. Os mais velhos exerciam um papel fundamental, ensinando a moral e as atividades físicas. A educação grega introduziu a leitura e a escrita nas escolas, utilizando métodos alfabéticos e silábicos que são usados pelas escolas atuais. Considerado o berço cultural do Ocidente, nos deixou vários legados científicos e culturais. Roma destacou-se em vários aspectos, na religião cristã, no direito e seus códigos e na língua latina, base para o surgimento das línguas neolatinas, como a portuguesa, francesa, espanhola e romena. O povo grego valorizava o conhecimento, a liberdade e a educação, mas sucumbiu motivado pelos conflitos internos, externos e o imperialismo romano. No futuro, os cidadãos romanos veriam suas fronteiras enfraquecidas e sofreriam invasões de povos que tinham outros costumes, religiões e falavam outras línguas. As sucessivas conquistas e a formação do império, de grande extensão territorial, provocaram transformações sociais. A educação na Idade Média se caracteriza pela fase da decadência da cultura greco-romana, pelo controle da Igreja Católica, impondo a verdade e o conhecimento sobre uma sociedade rural e cristã. Assim, a educação tinha um papel eclesiástico, antagônica à educação grega e à educação romana. Já no Renascimento, iremos ver surgir interesse da Europa pela cultura e pelos valores da antiguidade clássica. Os renascentistas avançam no conhecimento. As mentalidades culturais, científicas e artísticas exaltam os clássicos e o humanismo. Transformações com o aparecimento dos estados nacionais absolutistas, a organização econômica capitalista, a colonização e a ocupação de novas regiões. Novas concepções artísticas, culturais, religiosas, políticas, econômicas e científicas. Na educação, novos ideais iriam surgir. Essa corrente de pensamento colocava o homem como centro do universo, antropocentrismo, em oposição à cultura medieval, teocêntrica. Na educação na Idade Média, destacam-se pensadores da Igreja Católica, como São Jerônimo, a criança deve ser educada em um ambiente de amizade. Santo Agostinho, o conhecimento com iluminação divina. São Tomás de Aquino, verdadeiro mestre é Deus. Já no Renascimento, destacam-se os pensadores Vitório de Feltre, quer ensinar os jovens a pensar e não a delirar. Michel de Montaigne, a educação deve ser de corpo e alma, integral. René Descartes, a matemática era a ciência perfeita. João Amós Comênio, o fim do último do homem é a felicidade com Deus, e a educação pode ajudá-lo a alcançar esse objetivo. Na Idade Média, a fase da escolástica, que se preocupava em demonstrar e ensinar as concordâncias da razão com a fé pelo método de análise lógica.
Surgem as universidades que ensinavam direito, teologia, medicina e filosofia. Ocorre o movimento das cruzadas e com ela transformações em vários segmentos. Já no Renascimento, Lutero lidera o movimento que provocou a ruptura do seio da Igreja Católica e o surgimento da Igreja Protestante. Como reação da Igreja Católica, surge a Contra-Reforma. A educação passa a ser um dos caminhos para atingir esses objetivos.